Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo, psicanalista e esse é meu primeiro canal no YouTube. Espero que isso sirva como desculpa caso não tenha ficado tão bom assim. Mas vamos lá, espero que gostem. Bem, hoje eu queria trazer um texto de Freud muito importante sobre a técnica. Um texto bem técnico e bem curto também, né? É um texto de 30 páginas que fala sobre o início do tratamento. Eu estou usando aqui a versão da Companhia das Letras, tá bom? E é o volume 10 do texto, da coletânea de textos, né, obras completas, a Companhia das Letras. E esse texto fica localizado ali, naquele compilado de artigos sobre a técnica. Eu queria falar sobre o início do tratamento. Ele fica na página 163. Como ele tem 30 páginas, vai até 193. Vamos lá? Bem, eu não pensei muito como seria o modo que eu ia passar esse texto, mas acredito que eu vá lendo. Eu já li esse texto algumas vezes, né? Algumas, muitas vezes, e já tem algumas coisas marcadas, já tem algumas coisas já sublinhadas, algumas coisas descritas. Então, imagino que eu vá rever coisas que eu já passei, e ao longo do texto vamos tendo essa conversa, né? Acredito que pode ser bem interessante, não só para quem está assistindo, mas para mim também, que estou passando o texto mais uma vez. Eu gosto dos textos de Freud porque de tempos em tempos é legal revisitá-los. A gente sempre aprende alguma coisa nova, tem sempre alguma coisa que a gente não pega de primeira e quando vê de novo salta alguma coisa aos olhos. E não que o texto esteja diferente, né? Mas nós estamos diferentes. Consequentemente, o que a gente lê, o que a gente consome, também fica diferente. Vamos lá. Página 163. Acabei de falar, mas não lembrava. O início do tratamento. Não sei se dá para ver. Espero que tenha focado. Vamos lá. Novas recomendações sobre a técnica da psicanálise. Vamos lá, começando do início. Quem desejar aprender nos livros o nobre jogo do xadrez, logo descobrirá que somente as aberturas e os finais permitem uma descrição sistemática exaustiva, enquanto a infinita variedade de movimentos após a abertura desafia uma tal descrição. Legal, isso aqui está sublinhado. Vou terminar o parágrafo e volto para comentar. Apenas o estudo diligente de partidas dos mestres pode preencher a lacuna na instrução. As regras que podemos oferecer para o exercício do tratamento psicanalítico estão sujeitos a limitações parecidas. Ou seja, aqui ele compara um jogo de xadrez como a técnica da psicanálise. Podemos entender, né, no xadrez como é que vai se dar o jogo somente pela abertura e o final. O meio é incerto. Você não sabe como que se dá o meio de uma relação psicanalítica, o meio de um tratamento. Não dá para saber de antemão, assim como um jogo de xadrez. Existem infinitas possibilidades de mobilidade entre as peças, tanto no xadrez quanto numa psicanálise, né? Quanto num tratamento terapêutico, quanto num tratamento psicanalítico. Então ele já começa fazendo uma analogia entre os jogos de xadrez e a aplicação da psicanálise. Nas páginas que seguem, procurarei reunir, para uso do analista praticante, algumas dessas regras acerca do início do tratamento. Entre elas estão determinações que podem parecer triviais e que provavelmente o são. Para sua justificação, vale dizer que são precisamente regras do jogo, que têm de reiterar seu significado do contexto maior do jogo. Mas farei bem em designá-las como recomendações e em não reivindicar sua obrigatoriedade. Ou seja, aqui ele classifica não como regras estritas, não como aquilo que você tem que seguir a ferro e fogo, mas recomendações, boas recomendações do Freud para exercer a psicanálise. A extraordinária diversidade, desculpa,
A extraordinária diversidade das constelações psíquicas envolvidas, a plasticidade de todos os processos anímicos e a riqueza de fatores determinantes resistem à mecanização da técnica e permitem que um procedimento, em geral correto, permaneça eventualmente sem efeito, e que um outro, normalmente errado, conduza ao objetivo. Olha que interessante. Pode ser que algumas pessoas, né? Pode ser que seguir exatamente as técnicas não faça efeito. E pode ser que fugir a essas recomendações, vez ou outra, né, normalmente errado, possa se atingir o objetivo de uma psicanálise. Né? E qual é o objetivo de uma psicanálise? Normalmente é a cura, né? Mas isso é um debate dentro da própria psicanálise. Será que a psicanálise cura? Existe inclusive uma obra do Nasio, um psicanalista argentino, se não me engano, que o título é exatamente esse. Sim, vírgula, a psicanálise cura. Em alguns momentos, alguns autores dizem que serve para autoconhecimento, outros discordam, uns dizem que serve para cura, outros também não são tão a favor disso. Bem ou mal, a atividade da psicanálise é um serviço terapêutico e se não atinge a cura, tem isso como objetivo, pelo menos o alívio dos sintomas, pelo menos um lidar melhor consigo mesmo, né? E com as suas próprias confusões, com os seus próprios conflitos internos, né? Eu acho que todo mundo busca uma psicanálise porque está mal de alguma coisa. Ninguém busca uma terapia, uma análise porque está bem. As pessoas chegam porque estão mal, né? Inclusive tem uma afirmação disso, né? Sinto mal. Sim, estou mal, sinto mal. É sintoma, é um sintoma. Você precisa ter um sintoma para buscar análise. Você precisa de um sintoma para buscar terapia. Você precisa de um sintoma para buscar melhora. Enfim, para não fugir tanto do assunto, vamos voltar ao texto. Essas circunstâncias não impedem, porém, que se estabeleça uma conduta medianamente adequada para o médico. Aqui ele diz médico porque naquele Freud era médico, né? Neurologista, se eu não me engano. E quem aplicava a psicanálise, opa, quem aplicava a psicanálise, quem se aventurava por essa prática, normalmente eram médicos, né? Então aqui, inclusive tem outro texto que ele diz recomendação aos médicos que praticam psicanálise. Antes não eram psicanalistas psicólogos, eram médicos, né? Voltados assim no campo da saúde, mais estrito senso, voltados ali para o campo da saúde mais radical, né? Aquela hard saúde, né? Alguma coisa mais fisiológica, mais orgânica, né? E aí vem a psicanálise, algo totalmente subjetivo, algo totalmente a partir da fala, da conversa, do afeto, da sensibilidade, visando a cura. Imagina como que foi a reação, hein? Dessa galera totalmente mecanicista e orgânica ao se deparar com um novo saber, né? Um saber do inconsciente. Como é que eles receberam isso? Já te adianto, não receberam muito bem. Houve muita resistência. Mas faz parte da psicanálise também. Vamos seguindo. Dê as indicações mais importantes para a escolha dos doentes em outro lugar, alguns anos atrás. De modo que não as repetirei aqui. Nesse meio tempo, elas tiveram a aprovação de outros psicanalistas. Mas acrescento que desde que me habituei, tratando-se do doente que conheço pouco, a aceitá-lo de início, provisoriamente, pelo período de 1 ou 2 semanas. Havendo interrupção nesse período, poupamos ao doente a dolorosa impressão de uma tentativa de cura fracassada. Fez-se apenas uma sondagem para conhecer o caso e decidir se é apropriado para análise. Ponto. Vamos comentar isso aqui. Inicialmente, Freud não começa já uma análise de início com a pessoa. Ele primeiro aceita como um início provisório, num período de 1 a 2 semanas. Sendo que nesse tempo aqui, a análise, né, a terapia, não funcionava apenas um encontro semanal. Eram muitos encontros semanais. Até porque as pessoas precisavam deslocar de um país a outro, de regiões muito distantes, para investir no tratamento. Então não era algo com a facilidade que a gente tem hoje do online, por exemplo, né? Então eram períodos muito menos espaçados para que se desenvolvesse ali um tratamento adequado.
E de início já não começava uma psicanálise. Começava aqui entrevistas preliminares, né? O que a gente hoje conhece como entrevistas preliminares. De início já não começava uma psicanálise. Para quê? Para evitar que houvesse uma frustração ali por parte do paciente. Porque não é todo mundo que está preparado para uma análise, não é todo mundo que se familiariza, que se aproxima, né? E que se familiariza mesmo, né? Que é adequado. Eu tive uma professora durante a faculdade, Rosane Melo Braga, que essa frase ficou muito na minha cabeça, né? Ela dizia: a psicanálise é para todos, mas não é para qualquer um. Interessante, né? É como se fosse para todos até que se prove o contrário. Né? É para todos, mas deve haver uma seleção ali. Não uma seleção que a gente faça, mas uma seleção de contexto, né? De familiaridade, de proximidade. Proximidade talvez seja a palavra. Não é todo mundo que se adequa a isso. Não é todo mundo que seja tão próximo, né? Nesse sentido. Então é isso. Ele aceita inicialmente por 1 ou 2 semanas para saber se a pessoa é apropriada ou não para análise. Não dispomos de uma outra espécie de prova além desse ensaio. Conversas e perguntas durante a sessão, mesmo que frequentes e prolongadas, não poderiam substituí-lo. Mas esse ensaio preliminar já é o começo da análise e deve seguir as regras da mesma. Ou seja, as entrevistas preliminares fazem parte ali da análise. Vou abaixar um pouco o meu áudio, que eu acho que está um pouco estourado. Espero que tenha ficado melhor. Vamos lá. Talvez se possa distingui-lo por deixarmos o paciente falar, sobretudo, e lhe darmos apenas os esclarecimentos que forem indispensáveis à continuação de sua narrativa. Ou seja, o psicanalista, nesse caso aqui, fala muito pouco. É muito mais o sujeito ali que está em sofrimento, que está buscando alguma coisa com a análise, do que de fato um espaço onde um analista que deva dizer. Né? É muito mais um lugar de fala do sujeito. Vamos lá, próximo parágrafo. O começo do tratamento, com um período de prova de algumas semanas, tem também uma motivação relacionada ao diagnóstico. Frequentemente, em face de uma neurose com sintomas histéricos ou obsessivos, mas não demasiadamente pronunciados e existindo há não muito tempo. Ou seja, precisamente a forma que tenderíamos a ver como propícia para tratamento, deve-se admitir a dúvida de que o caso talvez corresponda a um estágio preliminar do que se chama de demência precox, que é esquizofrenia, segundo Bleuler, parafrenia, segundo a minha sugestão. Aqui ele está falando sobre os psicóticos, né? As pessoas que têm uma realidade outra que não a dos neuróticos. E aí essa entrevista preliminar, esse início do tratamento, também serve para a pessoa entender, para o analista entender com quem que ele está lidando. Se eu não me engano, Freud não recomendava a análise para psicóticos. E aí Lacan, mais para frente, vai entender que é completamente possível, né? E faz um outro estudo a partir da releitura de Freud e explora mais o campo das psicoses e o envolvimento da análise para psicóticos, né? Como que funciona, como que funciona essa estrutura, que não é a da neurose, é da psicose. Então, tem dois motivos, né? O início do tratamento, esse começo anterior à análise. É tanto entender se a pessoa se adequa ali, saber se é um bom candidato à análise, para evitar uma possível frustração e perder tempo, mas também para saber qual é a posição subjetiva desse sujeito. Se ele é um neurótico obsessivo, se é um neurótico histérico, ou se é um psicótico, né? Se sofre de parafrenia, esquizofrenia. Né? Lembrando que esse texto é de 1913. Muita coisa mudou de lá até aqui.
embora seja um texto inicial, assim, um texto base, um texto bem clínico, um texto bem prático, muitas coisas avançaram a partir desse texto. Inclusive algumas nomenclaturas. Eu não vejo mais ninguém dizer parafrenia para se referir a psicótico, por exemplo. E que mais cedo ou mais tarde venha a exibir um quadro acentuado dessa afecção, na psicose, no caso. Eu questiono que sempre seja possível fazer a distinção. Sei que há psiquiatras que hesitam bem menos no diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial é esse diagnóstico que faz a diferença, né? A diferenciação entre psicóticos e neuróticos. Mas pude me convencer que também erram com a mesma frequência. Ou seja, são bem rápidos, né? Não hesitam, mas erram por isso, né? Os psiquiatras que não hesitam em fazer esse diagnóstico. Ocorre que para o psicanalista o erro é muito mais funesto que para, assim, o chamado psiquiatra clínico, pois este não empreende, seja num caso ou no outro, algo de realmente proveitoso. Corre apenas o perigo de um erro teórico, e seu diagnóstico tem interesse apenas acadêmico. Isso para o psiquiatra. É um erro teórico, já que tem interesse somente acadêmico. Já o psicanalista comete, num caso desfavorável, um desacerto prático, torna-se culpado de um gasto inútil e desacredita seu procedimento terapêutico. Ou seja, é muito mais é, danoso o erro do psicanalista nesse caso. O erro do diagnóstico diferencial do psicanalista nesse caso. Porque não é só teórico, não é só acadêmico, mas também pode custar ali o tempo de duas pessoas, né? Tanto do analista quanto do paciente. Porque acaba sendo um gasto inútil ali. E além de ser um gasto inútil, desacredita também a psicanálise enquanto um método terapêutico de tratamento. Porque, bem, se eu procuro um serviço, né, eu procuro melhorar de alguma coisa e me indicam tal coisa e eu vou na tal coisa e não resolve o meu problema, eu perco tempo, perco dinheiro, perco um esforço, perco um gasto, um investimento de energia que ele depositei, eu desacredito do método. Né? Então isso não é só ruim para mim, não é só ruim para o analista, mas também é ruim para a psicanálise, de uma forma geral. Porque tira ali o seu crédito. Né? Ele não pode manter sua promessa de cura caso o paciente sofra, não de histeria ou de neurose obsessiva, mas de parafrenia. É aquilo que eu falei anteriormente. O Freud não recomendava, né, a psicanálise para psicóticos, para parafrenia. E então tem motivos particularmente fortes para evitar o erro diagnóstico. Num tratamento experimental de algumas semanas, ele com frequência perceberá coisas suspeitas, que poderão levá-lo a não prosseguir com a tentativa. Infelizmente, não posso afirmar que tal experiência permita, via de regra, uma decisão segura. É apenas mais uma boa precaução. Bem, Freud é muito humilde aqui, né? Ele não garante as coisas, ele não coloca as regras como garantias ou decisões seguras. São precauções que ele toma, são recomendações. É bem mais. É bem prudente da parte dele. Ele é bem prudente. Aqui na nota de rodapé, eu adoro a nota de rodapé. Normalmente a nota de rodapé explica bastante coisa sobre o texto. Acho bom não ignorar notas de rodapé. Às vezes elas escondem tesouros ótimos. Nem sempre, mas pelo sim, pelo não, vale a pena. Haveria muito a dizer sobre o tema da insegurança no diagnóstico, sobre as chances de análise em formas leves de parafrenia e sobre as razões da similaridade entre as duas afecções, mas não posso fazê-lo aquilo. Bem, gostaria, acompanhando Jung, de contrapor histeria e neurose obsessiva como neuroses de transferência, as afecções parafrênicas como neuroses de introversão. Se este uso não privasse o conceito de introversão, da libido, de seu único sentido justificado. Ou seja,
Interessante aqui que essa nota de rodapé mostra a proximidade que Freud tem de Jung e classifica, de um lado, as neuroses, né? A neurose de transferência, que assim ele chama, que é a histeria e a neurose obsessiva, e as neuroses de introversão, que é no caso da parafrenia, das psicoses, que é assim que Jung classifica. Vamos lá. Longas entrevistas antes do início do tratamento, uma terapia preliminar de outra espécie, assim como um conhecimento anterior entre o médico e o futuro analisando, têm nítidas consequências desfavoráveis. Desfavoráveis. Ou seja, vou repetir: longas entrevistas antes do início do tratamento ou um conhecimento anterior de um médico futuro analisando tem consequências desfavoráveis, para as quais se deve estar preparado, pois fazem o paciente encarar o médico com a atitude transferencial pronta, que o médico tem de primeiro descobrir lentamente, em vez de ter a oportunidade de observar a transferência nascer e crescer. Desse modo, o paciente tem uma dianteira por algum tempo, algo que na terapia só lhe concedemos a contragosto. Ou seja, se você conhece a pessoa anteriormente no tratamento, talvez tenha consequências desfavoráveis. Por quê? A pessoa já te conhece, né? O paciente já te conhece. Estou falando para você, analista. Se você já conhece a pessoa anteriormente, a pessoa já vem com a transferência pronta. Ela já tem uma ideia de quem você é. E você já tem uma ideia de quem ela é. Então, ao invés de ver uma relação que se desenvolve a partir do tratamento, já vem uma relação pronta. Bem, você poderia dizer, mas isso poderia acelerar o processo, mas não. Você perde toda a construção do caso, a construção da relação entre vocês, porque isso já vem pronto, já vem anteriormente pronto e acabado. E acaba matando parte do processo, que é essa aproximação entre analista e paciente. Então, Freud diz que um conhecimento anterior, né, entre o médico e o futuro analisando tem nítidas consequências desfavoráveis. Então é bom estar preparado para isso. Desse modo, o paciente tem uma dianteira por algum tempo, algo que na terapia só lhe concedemos a contragosto. Devemos desconfiar de todos os que propõem adiar o começo do tratamento. Vou repetir, essa frase é muito boa. Deve-se desconfiar de todos os que propõem adiar o começo do tratamento. Por quê? A experiência mostra que depois do prazo combinado, eles não aparecem, mesmo quando o motivo desse adiamento, isto é, a racionalização do propósito, parece irrepreensível para o não iniciado. Normalmente, quem chega para fazer terapia e deixa para depois, não faz terapia. Quem quer, faz. Quem não quer, adia, deixa para depois, fala que vai fazer em outro momento e nunca faz, fala que vai te procurar de novo e não te procura. Isso acontece. Desde 1913 até os dias de hoje, 2023. Alguns bons anos, inclusive. Dificuldades especiais ocorrem quando há vínculos sociais ou de amizade entre médico e o paciente que ingressa na análise, ou entre suas famílias. O psicanalista a quem se pede que receba em tratamento a esposa ou o filho de um amigo pode se preparar para o fato de que o empreendimento, não importando o resultado, vai lhe custar a amizade. E tem que fazer o sacrifício, se não arranjar um substituto confiável. Ou seja, a relação entre o analisando e o analista, se já houver uma proximidade anterior a isso, talvez custe a amizade de vocês, né? Talvez custe os efeitos da análise, custe a relação anterior que vocês têm. Se algum amigo me pede para analisar, como exemplo aqui, a esposa dele, talvez chegue em alguns momentos onde apareçam situações em que ou ela não consiga dizer alguma coisa sobre que ela gostaria, que seria importante dentro da relação deles, então talvez ela fique travada ao dizer alguma coisa que
Poderia ser bom para o andar do tratamento, mas não diz, porque eu já sou amigo de quem indicou para mim. Ou ela fala e isso acaba interferindo na relação de amizade anterior que eu tenho com o esposo dela, quem me indicou. Ficou claro? Vou tentar ser mais didático. Se eu tenho uma relação anterior com alguém e esse alguém me indica alguém querido, alguém de confiança, pode ser que essa relação que eu tenho com alguém seja atravessada pela relação analítica que eu desenvolvo com essa pessoa que ele me indicou. Porque vão chegar em alguns momentos espinhosos que pode botar em xeque ali a confiança e a relação anterior que eu tenho com outra pessoa. Isso se a pessoa conseguir dizer. Muitas vezes a pessoa se cala, fica pra ela e fala: não posso falar isso porque ele é amigo de fulano e isso vai. Ele pode, não sei, né, contar ali, ele vai ter uma informação importante a respeito disso, então, no melhor dos casos a pessoa não conta, né? E aí o tratamento dela não anda. No pior dos casos, bem, não sei se vale fazer uma hierarquia de melhor ou pior dos casos, né? Mas em outros casos a pessoa conta e pode acabar atravessando a relação anterior da pessoa que indicou. E aí ele diz, né? Nesse caso, você tem que fazer o sacrifício. Ou você arranja um substituto confiável. Por isso que a indicação é tão importante. Se aparece alguém muito próximo a mim pedindo indicação, né, para atender, eu não vou atender. Eu indico um colega capacitado para atender. Eu não quero que minha relação seja atravessada por uma relação analítica. Mas se um outro amigo ou colega fizer, ótimo. Mantém minha relação anterior com essa pessoa querida menos tocada, né? Não tocada por essa relação analítica. Então é sempre bom fazer uma rede de apoio, criar uma rede, né, de profissionais para ter um substituto confiável. Bem, até agora foram desde a 164 até a 167. Avançamos 3 páginas. Bem pouco, né? Quantitativamente, mas qualitativamente, muito conteúdo. Eu acho que vou dar uma pausa por aqui, né? Para reorganizar as ideias, para testar o tempo também. E aí, logo mais, retomamos. Beleza? Talvez parte 2 do vídeo. Acho que fica melhor assim. Valeu, até mais.